Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de comunicações analógicas e digitais no contexto de corrente alternada. Hoje para a nossa terceira aula, onde falaremos sobre resposta em frequências de circuitos RLC. Então, no contexto de telecom, de engenharia elétrica de uma forma geral, é muito comum, quando a gente analisa sistemas, de conhecer a razão entre a amplitude da saída e amplitude da entrada, ou da razão entre a potência da saída em relação à potência da entrada. Mas no caso de amplitude, é mais ainda comum quando a gente quer essa relação entre tensão, né? Entre tensão da saída em relação ou em razão da tensão da entrada. E no contexto, né, de resposta em frequência, o que a gente está interessado de saber do comportamento do sistema é como a saída do sistema, como esse sistema vai responder para entradas do tipo E elevado a j ômega t. Por quê? Porque tem um teorema que mostra que boa parte dos sinais consegue ser representado como uma soma ponderada de termos do tipo E elevado a j ômega t. Então, essa análise ela acaba dando uma forma bem compacta de representar o comportamento de um sistema para entradas desse tipo, o que dá muitas informações sobre o sistema. E quando essa relação, quando essa razão é dada na forma de tensão da saída sobre a tensão da entrada, a gente também chama de ganho de tensão. E se for no domínio de ômega, ou da frequência angular de ômega, mas é muito comum a gente querer essa relação representada no domínio da frequência linear, ou em hertz. Então, só que o ganho de tensão, quando a gente entende ele enquanto resposta na frequência, é uma função complexa. Ou seja, se a gente quiser visualizar essa função, a gente precisa ou de um gráfico único em 3 dimensões, como, por exemplo, parte real, parte imaginária e o eixo da frequência, ou módulo, fase e o eixo da frequência. Só que, bem, engenheiro não costuma gostar muito de gráficos em 3 dimensões. Então, como esses gráficos, principalmente quando a gente representa na forma polar, eles são, de certa forma, disjuntos, vamos dizer assim, é muito comum representar em 2 gráficos diferentes, um gráfico de módulo e um gráfico de fase. E geralmente, a resposta em frequência é representada como um H maiúsculo de F, porque tem a ver com função de transferência, que tem a ver com resposta ao impulso, que geralmente é representado como um H minúsculo de T, que está fora do nosso contexto de comunicações analógicas e digitais. E, especificamente, como essa é uma disciplina do curso técnico em telecomunicações e, geralmente, a análise de fase é uma análise um pouco mais complexa e bem específica, nós só vamos falar aqui sobre o gráfico do módulo da resposta em frequência em relação à frequência propriamente dita. Então, dentro desse contexto, como já até falei em aulas anteriores, existe um conceito sobre filtros
né, e mais especificamente filtros passivos, né, que envolvem só resistores, capacitores e indutores, né, e muitas vezes referenciados como circuitos RLC ou filtros passivos. E filtros, né, eletrônicos, de uma forma geral, costumam ser classificados em 4 tipos diferentes em relação à sua resposta em frequência. Então, os filtros eles são classificados como passa-baixas, passa-altas, passa-faixa ou passa-banda, rejeita-faixa ou rejeita-banda, né? E além dessa classificação, também é importante a gente saber sobre um filtro, né, a tal da frequência de corte de 3 dB, que aqui a gente vai referenciar muito como FC. E essa frequência de corte ela é definida como a frequência onde o ganho de potência tem queda de 3 dB em relação ao ganho nominal da faixa de passagem. Isso vai fazer mais sentido quando a gente olhar alguns exemplos de gráfico. E essa ideia de filtro vem do filtro mesmo que a gente usa, por exemplo, para purificar a água que a gente vai beber. Por quê? Porque a ideia de um filtro é que ele retém algumas coisas e deixa outras passarem. Então, é com essa ideia em mente que a nomenclatura de filtros foi criada. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem uma resposta na frequência de um filtro do tipo passa-baixas. E por que que ele ganha esse nome? A gente pode ver aqui que pintado em vermelho, né, nessa região aqui, o ganho ele é constante e de 0 dB. Né? Então, em filtros passivos, a menos de um detalhe que eu vou falar no próximo slide, o ganho ele não passa de 0 dB, que é equivalente a ganho unitário, né? Quando a gente divide potência de saída em relação à potência de entrada ou tensão de saída em relação à tensão de entrada. Por quê? Porque são filtros passivos, então eles não inserem energia no sistema, né? No máximo mantém, né, a mesma energia na saída e na entrada, ou, dependendo do caso, menos energia na saída do que na entrada. Parte dessa energia sendo convertida para outras formas de energia, né? Então, a gente pode ver aqui que o nome que a gente dá para a faixa em que o ganho ele é constante é a faixa de passagem. É a faixa, muitas vezes, de interesse de um filtro, é a faixa onde a relação, né, de saída com entrada não varia. Né? Então, por exemplo, um filtro passa baixas é porque ele tem esse nome porque permite a passagem de sinais com frequência abaixo de um determinado valor. E esse determinado valor, muitas vezes, é caracterizado com a frequência de corte. Aqui, nosso FC, que no exemplo é 44,6 Hz, tá? E uma das coisas que vocês podem estar se perguntando é por que esse gráfico está com essa escala estranha, né, em potência de 10. Porque é muito comum, né, como eu já até falei antes, em um gráfico do tipo resposta em frequência, terem valores tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, valores muito pequenos e valores muito grandes. Então aqui, por exemplo, a gente vai desde da frequência 1 Hz até 10 elevado a 3. Então, se a gente tivesse numa escala
na frequência linear comum, do jeito que a gente está acostumado nos gráficos, a gente perderia muitos detalhes. Por quê? Porque os valores muito próximo de zero e distante do 1000 Hz, a gente não veria, ficaria muito achatado o gráfico. E a mesma coisa no eixo vertical, que ele aqui está na escala dB. Então, o eixo horizontal está na escala log, ou seja, o que a gente está representando aqui é o log da frequência, né? Ou, no caso, está aqui em potência de 10, para não precisar ficar escrevendo log de f. Mas se a gente tivesse escrito, estaria uma escala linearizada, tá? Como é o caso da escala dB, tá? No eixo vertical. À direita da faixa, na verdade, da frequência de corte, em azul aqui, tá a faixa de rejeição, ou a banda de rejeição. E essa zona branca entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição é essa faixa intermediária que, quando a gente pensa em projetar um filtro, é uma faixa de frequências, né, que não está dentro da faixa útil. Então, quando a gente pensa em faixa de passagem, fica longe, né, relativamente longe da frequência de corte, e a faixa de rejeição também. Então, no nosso caso, né, a faixa de rejeição ela já está linear. Então, se a gente pegar aqui nessa faixa intermediária, a gente vê que o valor não é nem constante, mas também não é uma reta, né, não é linear, é algo curvo, não linear, né, com um comportamento não desejado. Então, a gente, sempre que projeta um filtro, a gente tem que tomar muito cuidado com essa faixa. E a gente não vai falar aqui de projeto de filtro, mas essa é uma área de estudo de projeto de filtro, porque dependendo do quão sensível ou o quão íngreme precisa ser a faixa de rejeição, a gente vai ter uma banda intermediária com vários detalhes. Então, por exemplo, um outro tipo de filtro passa-baixas, o anterior que eu mostrei era um filtro de primeira ordem. Esse aqui é um filtro de segunda ordem, que apresenta o que a gente chama de ressonância. Lembra que eu tinha falado que filtros passivos, eles não inserem energia no sistema. Então, não tem como a relação, né, a razão de energia da saída em relação à entrada passar de 1 linear ou 0 dB. Mas aqui no nosso caso, está ocorrendo o que a gente chama de ressonância. É quando os elementos armazenadores de energia trocam energia a uma taxa tal entre si que, em vez de perder energia para o sistema ou manter energia no sistema, acaba que gera uma elevação da energia no sistema. Né? Essa energia ela tem que sair de algum lugar. Né? Então, por exemplo, um efeito muito conhecido de ressonância é a microfonia. Então, a gente está numa determinada posição com uma determinada excitação, e essa excitação ela tem uma frequência justamente na frequência de ressonância desse sistema, o que causa uma elevação da energia. E o que acontece com o áudio, no caso? É aquele apito que vai ficando cada vez mais agudo, cada vez mais insuportável, e que, se não for corrigido, pode danificar o equipamento. Por quê? Porque significa que a energia dentro do equipamento está crescendo bastante. Ah, Thiago, não entendi, quero entender mais sobre ressonância. Isso também está fora do escopo de comunicações analógicas e digitais. Isso costuma ser estudado na graduação,
numa disciplina, né, que chama circuitos elétricos, geralmente circuitos elétricos 2, né, que para entender realmente, né, o efeito da ressonância, né, entender a ressonância, precisa de algumas ferramentas matemáticas que não são ensinadas no nível médio técnico e que foge aqui ao escopo da disciplina. Isso aqui foi só para mostrar que um filtro passa baixas, não necessariamente a energia fica constante ou diminui. Tem um pedacinho ali, por exemplo, né, no caso da ressonância, que pode até aumentar um pouco, mas quando a gente olha o comportamento geral do filtro, ou tem faixa de passagem ou faixa de rejeição. Um outro tipo de filtro bem comum é o filtro passa-altas. Ele é o dual do filtro passa-baixas, porque a faixa de rejeição fica entre 0, né, e a frequência de corte, e a faixa de passagem ela é a partir de um determinado valor. Tá? Então, tem essa característica dual do filtro passa-baixas. Então, é quando a gente está interessado em impedir que valores baixos, né, de frequência sejam inseridos no sistema. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa caixa de som que vai emitir sons acima de um determinado valor, então, por exemplo, um Twitter. A gente não quer excitar o Twitter com sinais de frequência ali na faixa de 100, 200 Hz. Então, para evitar que sinais desse tipo cheguem no circuito, é colocado um filtro passa altas, porque vai jogar fora frequências abaixo de um determinado valor e o resto permite passar. Um filtro passa-faixa, o que ele faz? Ele rejeita abaixo de um determinado valor, também rejeita acima de um determinado valor. Então, a gente, nesse caso aqui, tem duas bandas, né, de rejeição, essa à esquerda desse primeiro FC, né, e à direita desse segundo FC, dessa segunda frequência de corte, e aqui, mais ou menos no meio, a gente tem a faixa de passagem. Então, e como característica dual do filtro passa-faixa é o filtro rejeita-faixa, que em vez de ter duas faixas de rejeição, costuma ter uma faixa de rejeição, né, e duas faixas de passagem. Então, essa faixa de transição, né, essa intermediária que eu vim falando, não foi destacada nos outros gráficos, mas é aquilo, né, é o que está em branco, é aquilo no meio do caminho. Então, para não ficar aqui tão poluído. Então, agora eu vou falar aqui mais especificamente sobre alguns circuitos. Então, um exemplo aqui é um circuito RC de primeira ordem, né, um circuito passa-baixas, e que tem aqui já em alguns passos mais, vamos dizer assim, mais rápidos, como é que a gente chega, né, nessa formulação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir quem é VO em relação a VI. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um divisor de tensão. Então, a gente tem duas impedâncias, R e ZC. Continuando aqui a análise do nosso circuito, a gente tem aqui um circuito RC. Esse circuito aqui, né, aqui é um R, aqui é um C, e a gente tem um divisor de tensão, né,
aqui nosso VO de T, aqui o nosso VI de T, e a gente pode começar a nossa análise, lembrando, né, que VO de T vai ser igual a ZC sobre R mais EC vezes o nosso VI de T. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é continuar essa relação aqui, ainda que o que eu vou fazer aqui agora é um salto, né, de muitos anos de matemática, um salto de engenharia, porque no final das contas a gente quer o ganho em relação à tensão, né, e esse ganho na frequência. Então eu vou fazer aqui um salto, um artifício matemático aqui, já sabendo de alguns resultados, mas vamos lá, eu posso pegar esse VI, passar para o lado de lá, né? Então eu tenho que VO sobre VI em T, tá? Vai ficar com esse formato ZC sobre R mais EC, e que ficaria em aberto. Só que a gente está considerando aqui, lembra que o nosso VI de T, ele é do tipo E elevado a J ômega T. E quando isso acontece, nesse caso específico, a gente tem que o nosso ZC é 1 sobre J ômega C. Então, 1 sobre J ômega C. E por isso, só por isso, a gente pode continuar essa análise, né? Então, vou multiplicar em cima e embaixo por J ômega C. Então, vai ficar 1 sobre J ômega RC mais 1. Beleza? Tudo bem. Mas e agora? Como é que a gente faz esse negócio? Essa daqui é a nossa relação, tá? Mas lembra que a gente quer fazer um gráfico em função, tá, da frequência, mais módulo. Então agora eu preciso do módulo disso. A gente vai dar um nome para isso aí. Vou chamar isso aqui de ganho. E como aqui, ó, não tem mais T, mas tem o ômega, vou colocar de ômega, tá bom? Então isso aqui é o módulo disso daí, módulo do ganho de ômega vai ser 1 sobre módulo do que está embaixo, ômega RC mais 1. Então, quem é o módulo de um número que está representado por parte real mais parte imaginária? Vai ficar 1 sobre raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Certo? Então, só que, como é que a gente pode representar isso? De uma vez só. A gente pode representar o denominador como sendo 1 mais ômega 2 R2 C2 elevado a 1 sobre 2. Que também a gente pode passar para cima como sendo simplesmente 1 mais ômega 2 R2 C2 elevado a menos 1 sobre 2. Só que essa nossa relação, ela está na escala linear. Uma escala muito comum
da gente representar é a escala dB, que quando a gente está falando de ganho de potência, é 10 log de potência da saída sobre potência da entrada. Quando a gente está falando de relação de tensão, a gente fala de 20 vezes, já que potência e tensão tem essa relação quadrática entre potência e tensão. Então, representando em dB, né, então, módulo do ganho de tensão, que varia com ômega em dB, vai ser igual a 20 log na base 10 disso daí. 1 mais ômega R2 C2 elevado a menos 1 sobre 2. Então, a gente pode continuar. Pega o meio, multiplica. A gente vai pegar isso aqui, vai multiplicar com 20, vai ficar menos 10 log 1 mais ômega 2 R2 C2. Esse é o nosso ganho. Então, voltando aqui para a apresentação, com a diferença, né, que aqui a gente estava representando esse pedaço aqui como ômega ao quadrado, só que ômega é igual a 2πf. Então, tirando o ômega, colocando 2πf, vira 4π ao quadrado, f ao quadrado. Tá? E se a gente quiser saber a frequência de corte, como é que a gente vai fazer isso? Bom, voltando aqui para o nosso quadro. Lembra que a frequência de corte de 3 dB é aquela que tem uma queda de 3 dB em relação ao ganho da faixa de passagem. Eu já vou adiantar que para esse filtro, o ganho da faixa de passagem é 0 dB. Então, a gente tem queda de 3 dB, 0 menos 3 dB dá menos 3 dB. Então, menos 3 é igual a menos 10 log 1 mais ômega 2 R2 C2. Então, passando menos 10 para lá, a gente vai ficar com 0,3 é igual a log 1 mais ômega 2 R2 C2. E lembra que a operação inversa do log é 10 elevado a 0,3 é igual a 1 mais ômega 2 R2C2. Mas quem é 10 elevado a 0,3? É 2. 1 mais ômega 2 R2C2. Então, passando 1 para lá, esse 1 vai para lá subtraindo, a gente tem que 1 é igual a ômega 2 R2C2, ou ômega 2 é igual a 1 sobre R2C2. Então, raiz quadrada dos dois lados, a gente tem que ômega é igual a 1 sobre RC. Substituindo ômega por 2πf, a gente tem que FC, né, que é a frequência de corte, é 1 sobre 2π RC, como está aqui, né, no slide. Para o caso de um circuito, né, com R de 100 ohms e C de 1 microfarad, a gente tem uma frequência de corte, por exemplo, de 1,6 kHz. É só substituir os valores.
Então aqui está o exemplo, né, de como fica o gráfico em escala linear no eixo vertical, mas na escala log no eixo horizontal, do ganho de tensão, por isso que está esse V barra V, né, tensão barra tensão, já que ganho de tensão não tem unidade. Então, a gente pode ver aqui que é só para deixar claro que a gente está falando de ganho de tensão na escala linear, por isso está aparecendo esse 1. Então, a gente vê aqui, ó, que no eixo vertical a gente tem uma curva não linear, é difícil observar ganhos próximos, né, ali do zero, que é esse caso aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, parece que é tudo a mesma coisa, né, e chegou igual a zero. Mas quando a gente vai para uma outra escala, a escala dB, a gente vê na verdade que esse ganho continua caindo, né, e a frequência vai aumentando e esse ganho continua caindo, diferente lá do outro gráfico que parece, né, que ficava tudo igual. Mas em telecomunicações faz bastante diferença continuar caindo esse ganho, né? Porque a gente tem entradas com potências muito, muito altas, ou dependendo de como você vai analisar, circuitos que trabalham, né, eles são sensíveis a potências muito, muito pequenininhas mesmo, né? Então, dependendo do circuito que você está trabalhando, um ganho de menos 60 dB para uma faixa de rejeição, às vezes ainda é muito pouco, a gente precisa de mais rejeição ainda, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem uma banda de rejeição aproximadamente linear, né, a partir ali da frequência de corte, com coeficiente angular de menos 20 dB por década, né, a cada 10 cai 20 dB. Então, invertendo, né, o resistor com o capacitor no outro circuito, a gente tem o circuito dual, que é o passa-altas em vez do passa-baixas. Fazendo análise similar à que eu fiz, não vou fazer aqui, a gente chega em uma expressão parecida, tá? A mesma frequência de corte, já que são os mesmos elementos, é o mesmo valor de R, mesmo valor de C, né, no exemplo. Então, se a gente for colocar um gráfico em cima do outro, a gente vai ver que eles são duais um do outro. Se a gente pegar esses gráficos e multiplicar um pelo outro, vai dar tudo 1 linear ou 0 dB, tá? Porque eles têm um comportamento dual. Então, a mesma análise, né, a gente pode fazer para o circuito RL de primeira ordem, tá? Exatamente a mesma análise, só muda que a impedância do indutor, né, quando a entrada é do tipo elevado a J ômega T, é J ômega L. Aqui já, em vez de ômega, em F, ou seja, 2πf, em vez de ômega. Então, aqui, para ter a mesma frequência de corte, né, eu mudei o valor do indutor para 10 mA, diferente lá do capacitor que a gente tinha colocado. E como tem a mesma frequência de corte e de primeira ordem, passa altas, é o mesmo comportamento graficamente falando, tá? E passa baixos, o gráfico fica semelhante. Circuitos de segunda ordem já fica mais complexa essa análise, tá? Eu vou fazer um vídeo só com a análise, né, de um circuito RLC de segunda ordem. Então, minha sugestão pega a mesma análise que eu fiz para o circuito RC de primeira ordem no passa-baixas, faz você sozinho, tá? Depois aplica a mesma ideia para a gente trocando a posição do resistor com o capacitor
faz para ver se você vai chegar naquele mesmo resultado e depois aplica a mesma ideia para o circuito RL. Então, até a próxima aula, um grande abraço, que Deus te abençoe.